Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de desenho geométrico e nessa aula de hoje iremos dar continuidade sobre o conteúdo da aula passada, que foi ângulos, certo? Só que antes de dar continuidade à aula sobre ângulos, nós iremos ver como dividir um segmento em partes iguais, certo? Você pode pensar que isso é uma tarefa fácil de fazer manualmente, só que não é tão simples assim. Por exemplo, se eu tiver um segmento de 10 centímetros e eu quero dividir em 5 partes iguais, cada um terá 2 centímetros. Beleza, até aí é fácil. Só que no nosso caso aqui não tem uma unidade de medida, certo? Centímetro, milímetro, não. É um segmento qualquer, de um tamanho qualquer, e eu quero dividir exatamente ele em uma certa quantidade de partes iguais. Por exemplo, esse segmento aqui eu vou dividir ele em 4 partes iguais, certo? Eu quero dividir ele em 4 partes iguais, esse segmento AB. Então, qual é o procedimento? Você traça uma reta partindo de A, certo? Você traça uma reta partindo de A até um ponto qualquer. E com uma abertura qualquer do compasso, certo? Que não seja muito grande, para essa reta não ficar tão grande, beleza? Você faz marcações iguais nessa reta partindo do ponto A. Primeira marcação. Segunda. Terceira. E a quarta marcação. Certo? Você poderia pensar que eu poderia fazer essa mesma coisa aqui. Só que qual seria o tamanho para dividir em 4 partes iguais? Qual seria o tamanho da abertura? Eu ia fazer por tentativa? Não seria legal, né? Então, o procedimento é esse. Primeiramente, você faz marcações embaixo nessa reta, que será a reta que me dará o suporte para fazer as marcações iguais na reta de cima. Agora, o que você faz? Com a régua, você liga o ponto B a esse ponto que você marcou, ao último ponto, certo? Primeiro ponto. Agora, qual será o procedimento? O procedimento, pessoal, é traçar retas paralelas a esta, passando pelos pontos que eu marquei na reta. Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. As retas paralelas a esta, passando por esses pontos, dividirá esse segmento AB em partes iguais, certo? O procedimento para construir retas paralelas você já conhece. Eu não vou fazer porque é muito trabalhoso. Então, eu vou traçar retas aqui, supondo que elas estão paralelas, certo? Eu não vou fazer o procedimento das retas paralelas por questão de tempo. E depois eu farei outro vídeo aula explicando como faz isso utilizando a nossa outra ferramenta, que é o compasso, certo? Então, aqui nossa primeira reta. Mais uma reta. E por fim a nossa última reta, que vai marcar exatamente aqui no ponto A. Certo? Então eu posso afirmar categoricamente que esses segmentos, eu vou chamar aqui P1, P2 e P3, certo? A distância entre A e P1 é a mesma de P1 e P2, que é a mesma de P2 e P3, que é a mesma de P3 até um ponto B. Esse método, pessoal, de fazer essas construções utilizando segmentos congruentes, né, a divisão em segmentos congruentes, vocês irão utilizar várias vezes para outras construções, certo?
Aí você pode estar imaginando, e essas retas que ficam aqui no meio? Eu faço a marcação de caneta, pessoal, só para visualizar melhor. O que vocês devem fazer quando forem fazer essas marcações é fazer com o lápis, certo? Ou com o grafite. Para depois vocês apagarem e ficar somente a reta marcada com os pontos, com as divisões iguais. Bem, galera, agora falando de ângulos, vamos ver como se traça a bissetriz interna de um ângulo, certo? Lembrando que a bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes, partindo do vértice do ângulo, certo? Então, você pega o seu compasso, põe a ponta seca aqui na origem e faz uma marcação que vai de um lado ao outro, um arco, certo? Traça esse arco com uma certa abertura. Aí você pode nomear aqui o ponto 1, ponto 2. Agora pode ser a mesma abertura, com a marcação aqui em 1, você faz outro arco partindo de 1 e outro arco aqui partindo de 2, certo? Só prolongar mais o primeiro arco. Pronto, a reta que passa por esse ponto é a nossa bissetriz. Agora com a régua é só você traçar a sua bissetriz, certo? Pronto, o ângulo está dividido em duas partes congruentes. Bom, pessoal, agora veremos como fazer a construção de um ângulo utilizando o compasso. O nosso primeiro caso aqui, iremos construir um ângulo de 90 graus. Então, você irá utilizar o mesmo procedimento que foi usado para construir retas perpendiculares, porque vocês sabem que retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa, você traça um lado do ângulo e depois utiliza aquele procedimento de construir uma reta perpendicular. Um dos procedimentos, né? Aqui na extremidade você põe a ponta seca na extremidade e traça uma semicircunferência, certo? Uma semicircunferência. Eu vou colocar aqui o ponto 0, né? Esse primeiro pontinho aqui, nosso ponto 1. A partir do ponto 1, você faz outra marcação aqui na semicircunferência, ó, com a mesma abertura. Primeira marcação. A partir desse ponto, desse segundo ponto, você faz outra marcação, certo? E a partir dos dois pontos, uma terceira marcação, ó. Vai pegar lá em cima no nome, mas não tem problema não. Aqui. E a partir desse ponto, uma nova marcação. Certo? Então, o meu ângulo passará exatamente por esse ponto. Só você alinhar o ponto e traçar. E aqui será o seu ângulo reto. Aqui será exatamente 90 graus. Certo? Novamente o procedimento. Com uma abertura qualquer. Ponta seca na origem. Traça o ponto 1. A partir do ponto 1, você traça o ponto 2. A partir do ponto 2, você traça o ponto 3, né? E a partir de 2 e 3, você traça esse ponto aqui acima. E depois é só fazer a união das retas, que será o seu ângulo de 90 graus, certo? Para fazer o ângulo de 45 graus, certo? Qual o procedimento? Você faz um de 90 e depois você traça a bissetriz, como aprendemos agora há pouco, certo? Muito bem, agora suponhamos que eu queira construir um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 60 graus. Primeiro procedimento, você traça um lado do ângulo. Depois, com uma abertura qualquer, ponta seca aqui na origem.
você faz uma marcação, certo? Uma metade aqui, uma parte de uma circunferência, certo? Você marca aqui o ponto 1. Partindo do ponto 1 com a mesma abertura, né? Agora a ponta seca em 1, a mesma abertura, você faz uma marcação aqui e você vai marcar o ponto 2, certo? E é exatamente partindo da origem e passando pelo ponto 2 que você irá traçar o segundo lado do ângulo e ele medirá exatamente 60 graus. Certo? Então, nosso ângulo aqui é de 60 graus. Você pode fazer a verificação com o transferidor para ver se você construiu certinho. Se por acaso você desejar construir um ângulo de 30 graus, você irá encontrar a bissetriz aqui de 60, você encontra o ângulo de 30, certo? Então, e seguindo o mesmo raciocínio, encontro de 15 e por aí vai. As estratégias você que vai montar para fazer a construção de ângulos, certo? Na apostila que a gente adotou, tem a construção de vários outros ângulos, vocês podem estar consultando para tirar as dúvidas e também para construir outros ângulos que caso vocês não consigam construir sozinhos.